Mateus 5, a partir do verso 5. Amém? Estou lendo aqui na NVI, diz assim, a palavra de Deus agora. Atenção à leitura do Evangelho. Diz assim: Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Novamente, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, te damos graças pela tua palavra, Senhor. Cantamos a tua palavra, oramos a tua palavra. Agora nós vamos ouvir, Senhor, a exposição da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos o que o Senhor diz aqui. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma clara percepção do que significa, Senhor, ser um membro do reino de Deus. A conhecermos, Senhor, as características daqueles que foram alcançados pela tua graça, pelo teu evangelho. E, sobretudo, Senhor, ajuda-nos a respondermos com fé ao teu evangelho. Me ajuda agora, Senhor, na execução do meu dever, na pregação do evangelho. Não permita que eu venha passar uma impressão errada acerca de ti, Senhor, mas que tão somente a tua palavra seja pregada, Cristo seja elucidado, e nós saiamos daqui, Senhor, com um conhecimento mais profundo, um relacionamento mais profundo contigo, para o louvor do teu nome e também para a nossa alegria. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Você pode tomar o seu assento, meu irmão, minha irmã. Veja, humildade. Essa aqui é a qualidade de caráter que Jesus destaca nessa bem-aventurança que nós estamos estudando hoje. No caminho da felicidade descrita pelo Senhor. Lembremos disso. Os humildes têm um lugar especial. A gente precisa retomar e lembrar, irmãos, que o termo que a gente traduz aqui como bem-aventurança significa feliz, significa abençoado. Então, quando o Senhor diz, bem-aventurados os humildes, Ele está dizendo, olha, aqueles que são de fato felizes são aqueles que são humildes. Por quê? Porque eles receberão a terra por herança. E mais uma vez, irmãos, assim como nas bem-aventuranças anteriores, o Senhor está delimitando uma linha que separa o crente do descrente. Ele está listando aqui, descrevendo as características que são exclusivas dos membros do reino de Deus. Precisamos do contexto para compreender isso. Nós lembramos que, aqui no que conhecemos como Sermão do Monte, o Senhor se afasta da multidão, sobe o monte, os seus discípulos se aproximam dele e ele começa a ensiná-los. Ensinar quem? Aos seus discípulos. Ele está falando aqui para crentes. Ele se dirige aos crentes, ele começa então a listar as qualidades daqueles que já pertencem ao reino dos céus. O que a gente tem aqui, irmãos, não é um manual de instrução para entrarmos no reino de Deus, como se o Senhor Jesus estivesse dizendo, olha, sejam pobres de espírito, sejam humildes, chorem, então vocês entrarão no reino dos céus. Ele não está nos dando aqui um manual de instrução, uma série de instruções para que a gente cumpra e então possamos dizer, não, agora somos membros do reino dos céus. Não é isso que o Senhor Jesus está fazendo aqui. Ele está listando aquelas características que são evidências, são esperadas daqueles que já pertencem ao reino de Deus. Você entende? E a qualidade destacada por Jesus hoje aqui, mais uma vez, é completamente oposta à mentalidade do mundo. O Senhor diz que os humildes herdarão a terra. Mas quando o mundo pensa em conquista, ele age por meio da força, da imposição e do poder. Foi assim com todo o sistema político que tentou, expandir fronteiras mundo afora. Foi assim com Alexandre o Grande, foi assim no nazismo,
O Império Britânico também se expandiu por meio dessas mesmas características. Quando o mundo pensa, quero governar, quero dominar a terra, ele pensa nesses meios. Força, imposição e poder. Mas aí vem Cristo, num caminho completamente oposto. Ele diz, os humildes que herdarão a terra. Tudo, no fim, pertencerá aos humildes. Você entende como é uma loucura a pregação de Cristo para o mundo? Como ele delimita aqui a mentalidade do crente e a mentalidade do mundo. Como a mentalidade do crente, a maneira como o crente pensa e age, é completamente oposta à mentalidade e à ação do mundo. No fim, tudo pertencerá aos humildes, é o que o Senhor diz. E é por esse motivo, irmãos, que nos compete compreender adequadamente o que é que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Porque assim como as outras bem-aventuranças, facilmente a gente pode confundir o que Jesus está dizendo aqui com uma série de outras coisas que na verdade não são humildade. A gente pode olhar para um descrente e erroneamente pensar, olha, aqui está uma pessoa realmente humilde, ela não tem Cristo, ela não crê em Cristo Jesus. Mas ela parece apresentar as características que Jesus escreve aqui. Parece uma pessoa humilde. E quando a gente faz isso, irmãos, a gente está apenas evidenciando que nós não entendemos o que Jesus está dizendo aqui. A gente pode, por exemplo, olhar para alguém que tem uma natureza complacente, ou seja, aquela pessoa que é acomodada, que é passiva, que não age diante do problema, dos erros e da injustiça. E achar que isso de alguma maneira é a humildade que o Senhor descreve aqui. Está errado. Humildade não é complacência. Também não se trata aqui daquele tipo de pessoa que busca a paz a todo custo. Aquele perfil de gente que na tentativa de evitar o confronto e o desconforto da rejeição, não se posicionam, procuram agradar a todos a todo tempo. A humildade descrita por Jesus aqui nada tem a ver com esse tipo de covardia. E de igual modo, irmãos, Jesus também não está falando aqui de voto de pobreza ou aversão ao dinheiro. Ele não está falando aqui de pessoas com poucos recursos financeiros como aquelas que são humildes. Essa muitas vezes é uma situação condicional. E como nós vimos, irmãos, as bem-aventuranças, essas qualidades que o Senhor vem destacando aqui, elas não são naturais do ser humano, não são condicionais ao ser humano. Elas são uma obra de Deus em nós. Inclusive, nós tendemos a olhar, por exemplo, para pessoas em situação de poder, ou pessoas abastadas, pessoas com muito dinheiro, e pensar que elas são incapazes de serem humildes. Pelo contrário, irmãos, a humildade, uma vez que não é obra do coração humano, mas obra de Deus, naqueles que foram alcançados pela sua graça, é uma virtude, uma qualidade que está presente, inclusive, naqueles crentes que estão em posição de poder, naqueles crentes que possuem muitos bens, muitas riquezas. O que Jesus está dizendo aqui, essa humildade da qual ele fala, nada tem a ver com pobreza material. E como é que essa bem-aventurança se relaciona com as demais? O que a gente tem aqui, irmãos, nas bem-aventuranças é uma progressão lógica e perfeitamente organizada pelo Senhor Jesus. Ele não está organizando as suas bem-aventuranças de maneira arbitrária. Ele não está só falando como alguém que fala aleatoriamente, não. Ele está organizando e desencadeando as suas bem-aventuranças de forma lógica e organizada. Essa sucessão de argumentos, elas têm um motivo para estarem assim. Elas estão organizadas dessa maneira, há um motivo para isso. A gente viu na primeira bem-aventurança que os pobres de espírito é que são verdadeiramente felizes. Como a gente ouviu lá no primeiro sermão dessa série, essa pobreza de espírito é o reconhecimento da nossa miséria espiritual. É quando a gente decreta falência espiritual. Quando a gente reconhece que de fato nós somos
miseráveis, pecadores miseráveis, mortos em pecados e delitos, e que nós não podíamos fazer absolutamente nada em nosso próprio favor, e que se Deus não agisse em nosso favor, tudo que nós teríamos seria uma inevitável e terrível e justa certeza de condenação eterna. Só se reconhece, irmãos, pobre de espírito, aquele que já passou da morte para a vida. Aquele que já teve os seus olhos abertos pela operação do Espírito Santo. A mensagem do Evangelho diz precisamente: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. E ao perceber o nosso pecado e a nossa frequente ofensa à santidade de Deus, como o irmão Emerson bem mencionou aqui durante a confissão de pecados, como de fato, semana após semana, nós estamos vindo, a ofender a santidade de Deus. Mesmo após a nossa salvação, quando a gente percebe isso, quando nós percebemos que constantemente estamos aquém daquilo que é exigido de nós nas Escrituras, isso nos leva ao quê, irmãos? Isso nos leva ao lamento. Por isso, na sua segunda bem-aventurança, o Senhor afirmou: felizes são aqueles que choram, pois serão consolados. Então veja, eu reconheço a minha pobreza de espírito, a minha miséria total e completa. Eu me entristeço por causa da presença do pecado que existe e atua em meu corpo. Isso me leva a chorar. Consequentemente, como uma consequência clara dessa visão de quem de fato nós somos, o nosso orgulho e a nossa confiança pessoal, ela desmorona. Isso, irmãos, é humildade espiritual. Essa é a humildade da qual o Senhor Jesus está falando aqui. Perceba que das duas primeiras bem-aventuranças, o Senhor fala da relação do crente consigo mesmo, não é? Ele percebe que é pobre de espírito, ele percebe que é um pecador, e isso leva a lamentar. É o homem olhando para si mesmo. Contudo, irmãos, a coisa vai começar a ficar um pouco mais difícil a partir de agora. Nessa bem-aventurança que a gente está olhando hoje, o Senhor avança para uma qualidade que diz respeito ao nosso relacionamento com o próximo. A humildade que Jesus apresenta aqui, ela se revela justamente no nosso relacionamento com o nosso semelhante. E aí vamos ser bem sinceros, né, irmão? Vamos ser sinceros. A gente prefere condenar nós mesmos, dizer assim: sou um pecador. Sim, pequei aqui, fiz isso, não deveria ter feito. A gente prefere condenar nós mesmos do que outra pessoa o faça em nosso lugar, não é? É mais confortável dizer para si mesmo: sim, eu sou um pecador, do que ouvir isso de outra pessoa. E quando nós somos confrontados, corrigidos ou até mesmo caluniados pelos outros, a gente tem a tendência natural de nos ressentirmos. É esse tipo de arrogância que não deve dominar a vida do crente. A pergunta que a gente tem que fazer hoje é: como é que eu reajo diante da maneira como eu sou tratado pelos outros? Irmãos, é assim que nós descobrimos se nós somos de fato humildes, como o Senhor descreve aqui. Eu quero ajudar você a entender do que se trata essa humildade que o Senhor descreve aqui, como parte do caráter do crente. Eu queria que você, por favor, abrisse comigo o texto de 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 18. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 18. Amém? Ouça o Evangelho.
Diz assim: escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportarem o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Que texto, hein, irmãos? Veja aqui o apóstolo Pedro fazendo uma aplicação prática do que é a humildade que Jesus escreve aqui. Ele fala de suportar o sofrimento por praticar o bem, e aí em seguida ele descreve que o crente foi chamado justamente para esse propósito. Suportar o sofrimento por fazer o que é certo. Qual é o nosso supremo exemplo, irmãos? O Cristo cujos passos a gente deve seguir pessoalmente. E como é que Pedro descreve esse exemplo? Veja o verso 23. Quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Como é que nós reagimos, irmãos, quando somos insultados? Como é que a gente age quando os outros intencionalmente nos fazem sofrer? São essas e outras situações que revelam, irmãos, se de fato nós somos humildes e se estamos andando nos passos de Jesus. O profeta Isaías, quando ele fala sobre o Messias prometido, no famoso texto de Isaías, capítulo 53, descreve o Messias como uma ovelha, caminhando em silêncio para o matadouro. Ele não revidou, irmãos, ele não retaliou, mas ele se entregou completamente àquele que julga com justiça. Pense um pouco sobre isso. Pense um pouco. Nós estamos falando de Deus homem aqui, irmãos. Aos Filipenses, Paulo disse que, sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Veja, esse é o nosso exemplo de humildade, irmãos. Ao ponto de que Paulo começa esse texto de Filipenses dizendo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Esse aqui é o nosso exemplo de humildade, irmãos. Estamos falando de Deus. Ao primeiro insulto proferido contra ele, o Senhor poderia fender o chão e lançar vivo ao inferno o seu ofensor. Mas ele agiu com humildade. Ele suportou não só os insultos, mas também a simples presença de pecadores diante da sua face.
Ele andou com eles, ele viveu com eles, ele suportou insultos e violência da parte deles, mas como Cordeiro Santo de Deus, ele foi em silêncio, em direção à sua cruz. Irmãos, não à toa, ele descreve o próprio coração. O Senhor Jesus dizendo: sou manso e humilde de coração. Irmãos, esse é o exemplo que temos, é Deus. Quando Filipenses diz que ele esvaziou-se a si mesmo, não pense que será igual com você. Você não tem o que esvaziar. Você é pobre, miserável. Mas Deus esvaziou-se a si mesmo, não se apegou ao fato de ser Deus, mas veio para servir, para obedecer e para suportar com paciência os sofrimentos. E aí eu pergunto a você, e quanto a nós, irmãos? Será que nós somos mais honrados do que Cristo Jesus? Será que a nossa honra é superior à dele, para não podermos suportar também ofensas contra nós? Será que alguém pode insultar a gente com ofensas que foram superiores às que Cristo sofreu? Veja, ninguém pode meditar num texto como esse, irmãos, sem ser humilhado. Sem ser humilhado. Se a gente está constantemente tentando se defender, se com frequência a gente está destilando ódio, desejo de vingança em nosso coração, isso só prova que nós não sabemos nada sobre o Deus anunciado nas Escrituras. Voltemos às bem-aventuranças, lembrando que é o pobre de espírito, aquele que lamenta, aquele que chora por causa do pecado e da maldade, que pertence ao reino de Deus. E quando alguém vê, irmãos, verdadeiramente a si mesmo dessa maneira, quando alguém olha para si mesmo e se percebe: eu sou pobre de espírito, eu sou miserável, isso leva a lamentar. Quando alguém tem essa experiência, sabe que ninguém pode dizer algo ao seu respeito que seja exageradamente mal. Pense no pior insulto que você pode ouvir. Provavelmente é brando em relação ao que de fato você é. É brando em relação ao que de fato habita o seu coração. John Bunyan, o autor de O Peregrino, escreveu certa vez o seguinte, abre aspas: aquele que já está caído não precisa temer a queda. Você entende como isso se aplica aqui? Se eu já conheço a minha própria maldade, ao ser insultado, eu não preciso sentir pena de mim mesmo. Porque qualquer insulto contra mim é brando em relação ao que de fato eu sou. E o pior dia, irmãos, o pior dia das nossas vidas é um passeio no parque comparado ao que de fato nós merecíamos. Você está entendendo? Por vezes a gente fica nessa luta. Poxa, eu vivo de maneira decente, porque o Senhor me trata dessa maneira, porque Ele permite que isso aconteça comigo. Meus irmãos, a pior das nossas situações é graça de Deus. Porque o que nós merecíamos era a destruição eterna, nas chamas do inferno, onde o fogo não apaga e o verme nunca morre. O pior dos nossos dias, irmãos, é graça de Deus. Ainda temos motivos, no pior dos nossos dias, para erguermos as nossas mãos aos céus e dizer: Senhor, obrigado. Obrigado porque o chão não partiu embaixo de mim agora e me lançou vivo ao inferno. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me amou por meio do sacrifício de Cristo. E esses sofrimentos leves e momentâneos têm gerado para mim uma glória que vale mais do que todas as outras
outras coisas. Lembre-se das palavras de Pedro: se você sofre por praticar o bem, isso é louvável, porque foi assim com o Senhor Jesus também. Quando nós sofremos injustamente, irmãos, é necessário que a gente continue a seguir os passos do Senhor e abandonar qualquer senso de justiça própria que nos impele à vingança e à retaliação, ao ressentimento e ao ódio. Revidar e fazer ameaças, irmãos, não é o que se espera daqueles que seguem a Jesus. Irmãos, e não só isso. Não só isso. Humildade não é apenas uma questão externa. Não é só uma questão de evitar vingança e retaliação. Não é só um ajuste de conduta moral. Não. Nós não devemos apenas evitar essas coisas, a vingança, o rancor. Mas a gente precisa entrar num estado, irmãos, em que sequer desejamos essas coisas. Em sequer tenhamos vontade de fazer isso. E a pergunta que fica é: como? Como é que a gente faz isso? Porque eu sei que você, como eu, diante de um texto desse, se sente pequeno e incapaz. Ou assim espero, ao menos, né? Que você se sinta assim. Se a humildade não é só uma questão daquilo que fazemos, mas também de como agimos em nosso coração, de encontrar esse lugar onde sequer desejamos, temos vontade de reagir de maneira vingativa, como é que nós fazemos isso? Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos lembrar de quem nós somos. Precisamos lembrar da nossa pobreza. Precisamos lembrar porque é que nós lamentamos dia após dia. Uma vez que nós contemplamos quem nós somos, precisamos lembrar de quem Jesus é. Precisamos lembrar de que, sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo ao que apegar-se, mas se humilhou. Lembremos de nós mesmos, irmãos. Lembremos quem Cristo é e do exemplo que Ele nos deu. Se o Senhor Jesus, infinitamente santo, perfeito e justo, pôde suportar insultos, violência, blasfêmia, quanto mais nós que somos pecadores miseráveis. Ele que tinha todo o direito de exercer os seus direitos como Deus e banir da sua face os pecadores, abdicou intencionalmente essas coisas para nos servir e nos salvar. Lembre-se de quem você é, lembre-se de quem Jesus é e lembre-se dos passos que Jesus seguiu. Essa é a única maneira, irmãos, de entrarmos nesse lugar, onde não só não agimos com vingança, mas aos poucos vamos abandonando até mesmo esse impulso, esse desejo de vingança. Você percebe que é na relação com o nosso próximo que a gente descobre se de fato nós somos humildes, irmãos? Se pergunte agora, como é que eu reajo no relacionamento com os meus semelhantes? Isso se aplica ao seu trabalho, isso se aplica aos seus relacionamentos familiares. Mas isso também diz respeito ao relacionamento com os crentes? Como é que você reage quando um irmão chama a sua atenção? Qual é a sua atitude quando alguém corrige um pecado seu? Quando alguém o chama e diz: meu irmão, você está errado, você está pecando aqui, você precisa se arrepender. Como é que você reage?
Qual é a sua atitude quando alguém corrige um pecado seu? Você ouve com humildade e com temor, pensando: o Senhor está me corrigindo, preciso me arrepender? Ou você se sente pessoalmente atacado? Irmãos, a correção faz parte da vida da igreja. Você precisa do seu irmão para chamar a sua atenção quando você se desviar do caminho. Você precisa. Foi o Senhor quem ordenou que fosse assim. Mateus capítulo 18. Se você não está disposto a ser corrigido pelo seu irmão, isso só revela que lhe falta a humildade descrita pelo Senhor aqui. Vamos a Cristo mais uma vez. Eu quero mostrar isso na pessoa de Cristo. Para que você não saia daqui com a impressão de que eu estou inventando os atributos da humildade. Vamos a Cristo mais uma vez. Mesmo sendo Deus, Ele colocou-se debaixo da autoridade do Pai. Constantemente, o que é que Ele dizia? Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nisso, mais uma vez, irmãos, Ele se tornou o nosso exemplo supremo de mansidão e de humildade, bem como de um caráter ensinável. Se você acha que você já sabe tudo, que você não precisa de ninguém, não é Jesus que você está seguindo, meu irmão. Não é. Esse tipo de orgulho não é compatível com a fé cristã, não é o tipo de orgulho que se espera de um crente. Não condiz com a descrição que o Senhor faz daqueles que pertencem ao reino dos céus. A boa notícia, irmãos, se você se vê, talvez como alguém que achava estar caminhando nos caminhos do Senhor, mas ainda se vê arrogante, orgulhoso, cultivando em seu coração amargura, rancor. Achando que existe algum valor, alguma honra em você que possa ser ofendida ou desvalorizada. Se esse é você, a mensagem de Cristo Jesus também é para você. Arrependa-se, pois é chegado o reino dos céus. Arrependa-se. Essa é a boa notícia, a esperança, irmãos, para pecadores orgulhosos. A esperança para aqueles que hoje contemplam o seu orgulho e a sua arrogância e estão dispostos a humilhar-se diante do Senhor. Porque Deus rejeita o orgulhoso, mas concede graça aos humildes. Arrependa-se, abandone o pecado do orgulho, reconheça a sua pobreza e comece a caminhar nos passos do Senhor. Para encerrarmos, irmãos, o que está diante de nós aqui, o que está aí diante de você no texto de Mateus, capítulo 5, verso 5, é uma proposta de verdadeira felicidade. O Senhor está descrevendo o único e real caminho da verdadeira felicidade. E Ele diz: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Irmãos, se hoje o mundo pensa em domínio em termos de imposição, força e poder, o Senhor nos lembra que são os humildes que herdarão a terra. Tudo aquilo que os impenitentes conquistaram por meio da força, da violência e da imposição da sua vontade será tirado das suas mãos e entregue àqueles que, como Cristo, são humildes de coração. Veja, tudo é de Cristo. Não há um centímetro no universo ao qual Cristo não possa dizer: é meu. E tudo é de Cristo. E em Cristo, irmãos, tudo é nosso também.
quando Ele finalmente nos recolher, quando novos céus e uma nova terra forem inaugurados, nós receberemos das suas mãos transpassadas o nosso novo lar, um reino de paz, de justiça e de alegria, onde os humildes reinam junto ao mais humilde de todos os corações, o do Senhor. Amém, irmãos? Responda com fé ao Evangelho. Vamos orar, fique de pé. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Ó Deus, não há como estar diante de um texto como esse sem ser humilhado pela Tua Palavra, Senhor. Quantas vezes, Senhor, agimos com arrogância? Quantas vezes, Senhor, nós permitimos que a ira encontre pousada em nossos corações, como Paulo advertiu que nós não fizéssemos, como ele nos advertiu dizendo que jamais deveríamos levar a ira para o travesseiro, mas resolver no nosso coração, no nosso íntimo, todas as ofensas cometidas contra nós antes de irmos dormir, para evitar, Senhor, que fôssemos tentados pelo diabo, para evitar, Senhor, que a ira, mesmo que justificada, se transforme em mágoa e ressentimento, Senhor, a qual é muito difícil de se desvencilhar. Quantas vezes fazemos assim? Senhor, lembra-nos que, de acordo com o que o Senhor descreve aqui, a vida do crente não pode ser conduzida, Senhor, não pode. Não pode, Senhor, pela vingança, pelo ressentimento, pela retaliação. Se estamos constantemente nutrindo, Senhor, essas coisas, é porque perdemos de vista o Senhor, como o Senhor viveu e o que o Senhor nos ordenou. Por isso, tem misericórdia de nós. Senhor, alcança aqueles que estão mortos em pecados e delitos. Chama-os para a vida, Senhor, por meio da Tua Palavra. Desperta-os para a fé em Cristo Jesus. Para aqueles que se desviaram dos Teus passos, Senhor, mesmo sendo crentes, escorregaram, Senhor, para o ressentimento, para a vingança. Ergue a Tua voz e o chama, Senhor, ao caminho mais uma vez. E ajuda-nos, Senhor, a respondermos com fé. Tua palavra diz que sem Ti nada podemos fazer. Humanamente, Senhor, olhando para o que ouvimos aqui, só o que nos resta é nos desesperarmos, Senhor. Mas nós cremos que o Senhor está agindo em nós. Nós cremos no Teu poder, Senhor, presente em nossas vidas, que nos habilita, Senhor, para vivermos dessa maneira. Portanto, Senhor, que ao sairmos daqui, não saiamos, Senhor, confiando em nós, achando que podemos, pela força do nosso próprio braço, da nossa vontade, alcançar o que o Senhor nos exige aqui. Mas a confiarmos, dizendo: Senhor, se é isso que o Senhor espera de mim, então pelo Teu poder e pela Tua ação em mim, assim eu serei. E que possamos nos esforçar, Senhor, agir como de fato membros do reino de Deus. Faz isso, Senhor, para o louvor, para a glória do Teu nome e também para a nossa alegria. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Amém. Irmãos, vamos cantar mais uma canção agora. Enquanto cantamos, vamos contribuir para o sustento da igreja.